Olá pessoal, aqui é Cecília Meirelles e hoje eu vou falar sobre uma dúvida muito comum que eu recebo a respeito do Ho'oponopono. Então, para quem me acompanha, sabe que eu explico que para a realização da técnica, para que você tenha êxito com a prática do Ho'oponopono, você não tem que fazer para o outro, você não tem que fazer para o externo, porque a paz começa em mim. Então, a gente tem que fazer o Ho'oponopono para nós mesmos. Se tem uma situação que está me incomodando, se tem um relacionamento que não está indo legal, então eu não tenho que fazer para a situação ou para esse relacionamento. Eu tenho que fazer para aquilo que vibra em mim, que faz com que essa situação seja dessa forma, que este relacionamento seja dessa forma limitante, que faz com que eu esteja insatisfeita com aquilo que está acontecendo no meu exterior. Então eu tenho que compreender o que há aqui dentro de mim que tem me feito vivenciar esta realidade limitante que eu não desejo mais experienciar. Depois que eu compreendo qual é esse sentimento, em que vibração que eu estou, que está me fazendo vivenciar esta situação limitante, eu faço o Ho'oponopono para este sentimento, para esta vibração. Só que a maioria das pessoas tem dúvidas a respeito de como identificar qual é este sentimento que faz com que a gente vivencie essa situação. Então, para que você consiga analisar qual é o sentimento que está aí no seu ser, que você tem que transmutar, que você tem que curar, para conseguir mudar as suas relações, para conseguir mudar as situações que estão aí te incomodando, você tem que fazer o seguinte: observe, se observe. Diante desta situação, diante desta pessoa, como é que você se sente? O que essa pessoa tem te trazido? O que essa situação tem te trazido? Muitas pessoas estão querendo realizar uma transição de carreira, não estão mais conseguindo lidar com esse seu atual emprego. E aí, nesse atual local de trabalho, se sentem estressadas, se sentem desmotivadas, se sentem depressivas. Então, se é isso que você vem sentindo nesse seu local de trabalho, então é para essa situação, para essa sensação de depressão, de desânimo, de falta de motivação que você tem que realizar. Às vezes é estresse, às vezes você tem se sentido estressado. Então, às vezes você está vivendo uma situação com uma determinada pessoa que te causa muita raiva, que te causa ciúmes, que te causa inveja. Então, se observe como é que você se sente diante desta situação. Como é que você se sente diante desta pessoa? Então, é isso que você tem que perceber. Como é que você se sente? Mas tem muita gente que mesmo assim não dá conta. Mesmo tentando se auto-observar, não consegue descobrir qual é o sentimento que você tem que tratar com o Ho'oponopono. Porque, na verdade, todos os problemas que acontecem em nossas vidas são memórias do passado reeditadas. Então, houve algum momento nesta vida ou em outra vida que a gente experienciou memórias limitantes, situações limitantes, e essas situações foram se repetindo ciclo após ciclo. Mudam os personagens, mudam os ambientes, mas o sentimento é o mesmo, porque esse sentimento está aí dentro de você como uma memória pedindo para ser curado. Então você tem que olhar para esse sentimento, você tem que compreender qual é esse sentimento que está te fazendo experienciar esse tipo de situação limitante que você já não dá mais conta. Então, mas se mesmo assim, com essa dica, você ainda não consegue identificar qual é o sentimento, a outra dica que eu te dou é que você pare, silencie os seus pensamentos e comece a se auto-observar, faça algumas respirações leves e bem profundas e comece a perceber quais são os sentimentos que você tem aí no seu ser quando você está diante desta situação ou diante desta pessoa específica. Mas tem gente que mesmo com o silêncio, mesmo voltando para o seu eu interior, mesmo tentando realizar algumas respirações profundas, não consegue identificar o sentimento. Então, se você também ainda não conseguiu identificar o sentimento que você tem que fazer o Ho'oponopono para ele, o que você faz? Você sabe que você está passando por um desconforto, não sabe? Então, apesar de talvez você não conseguir identificar, talvez você não consegue nomear esse sentimento, você não consegue dizer é medo, é raiva, é estresse, você não consegue
definiu o nome desse sentimento, então faça para esse desconforto. Você sabe que tem um desconforto, você sabe que muitas vezes dá um friozinho na barriga, dá uma taquicardia, enfim, dá uma sensação ruim. Então faça o Ho'oponopono para essa sensação, para essa situação que você não quer mais experienciar. Então quando você for fazer a técnica do Ho'oponopono, se você conseguiu identificar qual é o sentimento, vamos supor que seja medo. Então você vai fazer: sinto muito pelas crenças limitantes que me fazem experienciar esse medo. Me perdoe pelos meus pensamentos inconscientes que me levam a experienciar esse medo. Sou grata por me libertar desse medo. Eu te amo. E quando você fala eu te amo, você se vê totalmente, se visualiza totalmente livre deste sentimento. Agora vamos supor que você não conseguiu identificar qual é o sentimento. Vamos supor que você não conseguiu nomear esse sentimento que você está passando aí. Então o que você faz? Sinto muito pelas minhas crenças limitantes que me deixam desconfortável diante dessa situação ou diante dessa pessoa. Me perdoe pelos meus pensamentos inconscientes que me fazem estar desconfortável diante dessa situação ou diante dessa pessoa. Sou grata por me libertar deste desconforto. Eu te amo. Então, assim, se você conseguir identificar o sentimento, faça para o sentimento, porque é esse sentimento que você tem que transmutar para que essa situação que você está experienciando se transforme. E se você não conseguiu identificar o sentimento, faça para essa sensação de desconforto que você sabe que você está sentindo. Eu espero que você tenha êxito na prática dessa técnica, eu espero que você consiga identificar o sentimento, e se você não conseguir identificar, não tem problema nenhum. O que você tem que perceber é que você tem que curar algo aí dentro de você. Porque a paz começa em mim, a paz começa em você. E quando eu mudo o meu mundo interior, automaticamente o meu mundo externo também muda. Então, se você gostou dessa dica, eu peço que você compartilhe com seus amigos, que você deixe seu joinha, que se inscreva no meu canal e que ative o sininho de notificações para que você possa ser notificado a cada novo vídeo. Um beijo enorme e até breve.